Uns participavam dos momentos que a gente tinha anteriormente, né? A gente se juntava aqui quinzenalmente para falar sobre alguns alinhamentos na Ignis, né? E também tocava no assunto de segurança, certo? A ideia é a gente voltar com esses momentos, né? A Ignis tem crescido e a gente não consegue mais fazer aqueles momentos em que a gente fazia, né? Que juntava todo mundo, parava toda a empresa para fazer, né? E aí a gente decidiu começar fazendo assim, setorizado, né? A ideia da cartilha é educar, certo? Né? Mostrar para cada um aqui a importância da segurança da informação, reforçar, na verdade, isso. A gente reforça isso o tempo todo. A ideia é que a gente tenha uma cartilha dessa pelo menos uma vez por mês, certo? Abordando temáticas diferentes, né? Todas relacionadas à área de segurança. Né? E a gente decidiu começar com as equipes de implantação e suporte, porque são as equipes que têm não diria o elo mais fraco, mas é que são mais suscetíveis a ter algum tipo de informação vazada, porque lida diariamente com o cliente, com o meio externo. Né? Então, assim, é muito mais suscetível que uma equipe de implantação ou equipe de suporte passe alguma informação indevida do que um desenvolvedor, por exemplo. Né? Pode acontecer, a gente também vai replicar para as demais áreas, né? Mas a gente decidiu começar pelas equipes que fazem contato direto com o cliente, né? E aí o tema desse mês, dessa cartilha, é exatamente esse, a prevenção sobre o vazamento de dados, né? E aí essa cartilha também vai ser enviada por e-mail para vocês e vai ser disponibilizado também lá no Solids, né, para que todos tenham acesso. E a ideia é apresentar aqui, certo? E a gente marcar todo mês esse momento para falar sobre segurança, né? Que a gente vai expor numa linguagem bem resumida, bem formal, bem informal, na verdade. O que é segurança, os principais objetivos, né, da cartilha, né? Explicar que conscientizar, explicar quais são os efeitos, educar, mostrar quais são as principais medidas que devem ser feitas para prevenir ou mitigar, né, evitar que aconteça algum tipo de vazamento, como vocês devem agir em caso de algum tipo de suspeita ou identificação de algum vazamento, né? Eu vou estar passando aqui para a gente não estar tá lendo tudo, né? E importância, por que a segurança é tão importante, né? A gente sabe que a gente lida com dado o tempo todo, né? E o vazamento de um dado, ele pode ocasionar várias, digamos assim, pode impactar, beleza? Pode impactar muito fortemente na organização, né? Então, assim, ela pode impactar na gente aqui internamente, como empresa, na Ictus como empresa, pode impactar no cliente final, pode impactar no colaborador, né, que no caso são vocês. Então, a responsabilidade não é só tecnologia, não é só tecnológica, né? Não é só a gente ter um firewall de segurança, não é só a gente ter boas práticas internas, né? Mas principalmente educar e conscientizar, né? 95% um dado que isso é um dado que saiu em uma pesquisa de segurança, né? Que 95% das atividades que ocorrem foi identificado vazamento de dados no ano de 2024, no ano passado, foram devido a falhas humanas, né? E não um hack, não uma invasão, né? Obviamente que também vai existir cenários como esse, mas o foco da gente aqui é conscientizar e educar justamente para mostrar que a falha humana é o principal elo de fragilidade para um vazamento de informação. Certo? Aqui a gente vai explicar o que é a segurança e a TRID, né, que são os 3 pilares da segurança da informação. Né? Tudo isso aqui vai estar mais detalhado lá na política de segurança da informação, já tem esses dados lá, né? Mas resumidamente, né, o que é a TRID, o que são esses pilares, que é o CID, né? Que é confidencialidade, integridade e disponibilidade. Né? Como o próprio nome já sugere, é que a informação seja confidencial, íntegra e disponível. Então, esses são os pilares da segurança, tem outros, mas esses são os pilares principais. Né? A confidencialidade garante que a informação seja sempre confidencial, para que só quem tem acesso
pessoas devidamente autorizadas possam ter acesso, né, que ela não seja acessível por outras pessoas. A integridade, né, garante que ela seja íntegra, não seja um dado modificado. Então, imagina só, se vocês têm um manual, algum arquivo que foi manipulado indevidamente, né, um dado que foi mexido, não é um dado original. Então, se tem um manual ali que ele prescreve, sei lá, informações de como agir em uma determinada situação, né, para que você tenha, no final das contas, um resultado esperado. Vamos propor aqui uma receita de bolo. Então, você tem um manual que tem uma receita de bolo. Então, você tem a sequência ali, como é que você vai fazer, o que é que você vai usar para fazer, né, para que você tenha um bolo bonitinho no final da sua receita ali, né, no final do... Se a informação não está íntegra, se ele está informando alguma coisa errada naquela receita, né, o teu resultado não vai ser o ideal, né, com segurança da mesma forma. Então, se tem uma informação ali incorreta no meio do caminho, né, o problema pode estar acontecendo no final aí, tu não vai ter um resultado esperado no final das contas. A disponibilidade garante que a informação esteja sempre disponível, né, é muito importante que quando você precisa de uma informação, ela esteja lá, né, se a sua informação ela é corrompida, se ela passa por sofre algum tipo de ataque, ela é corrompida, né, como um ransomware, que a gente é um dos meios que a gente tem, né, que faz esse tipo de criptografia de arquivos, por exemplo, né, aquela informação ela é corrompida e ela fica indisponível e tem grandes empresas que sofreram, né, ataques desse tipo e que perderam totalmente as informações e aí eles são vítimas de hackers que pedem dinheiro em troca do arquivo de criptografia, né, e aí essa informação só vai estar disponível novamente se esse arquivo for decodificado. Pode falar, André. Pronto, posso interagir? Pode. Só Todo sim. mundo pode interagir, viu? Pronto, bom dia, pessoal. Só vendo aqui que isso aqui é muito importante para a nossa realidade, porque a gente trata com dados muito sensíveis dos clientes, né? E agora, cada vez mais que o processo está entrando na parte onde a gente abre relatórios com os clientes, ver números, né? Então, isso aí, da parte da confidencialidade, é muito importante. Às vezes, a gente até cita, assim, numa reunião, o cliente pergunta assim, né? Às vezes, quem é um cliente de vocês que faz desse jeito assim? O que é que vocês sugerem, né? A gente até pode sugerir algumas coisas, claro que sem apresentar números, sem dizer nomes de clientes, né? Sobre essa questão que tu falou da integridade dos manuais, né? Cada dia mais a gente está tendo manuais e documentos aqui na empresa, então é muito importante a gente saber da fonte, né? Numa realidade muito aqui da implantação, por exemplo, né? A gente tem vários documentos que a gente vai usando e fazendo as melhorias, que isso é o natural, assim, né? O objetivo da gente cada vez mais aplicar as melhorias. Então, precisa ter muito cuidado para você não estar pegando um documento antigo, que às vezes é muito fácil ali, já está ali para mim mais fácil aqui nessa pasta do cliente, eu vou pegar e só vou editar. Não, tem que pegar da fonte ali, da fonte original, porque de ontem para hoje esse documento ele pode ter sofrido, né, uma melhoria. E aí a gente pode passar alguma informação, né, que estava ali no formato antigo, né? Então é muito importante, assim, dentro da nossa realidade, esses princípios aqui que os pilares, né, que o Júnior está apresentando para a gente. Por isso que, como a Andresa falou, por isso que a gente tem sempre a ideia de fazer versionamento, né, de material e colocar, obviamente que todo o material não vai ser indicado colocar uma aba só de versionamento, mas para o controle interno isso é interessante, né? Então, se vocês observarem os documentos de segurança, por exemplo, lá, a PFI, a PRI, né, todos vão ter a aba de versionamento lá, né? Então, toda vida que tem um histórico de revisão, alguma coisa do tipo, ele tem a data que é modificada aquele documento, aquilo ali é inserido no próprio documento, né, para dizer esse documento foi editado tal dia por tal pessoa. Né? Então, a gente tem interessante também sempre esse histórico de revisões aí. E aí, passando aqui para a próxima tela, por que um dado que eu tenho acesso é tão importante? Né? E aqui a gente tem algumas informações, né? Como eu falei anteriormente, 95% dos incidentes, eles têm origem, o erro humano. Né? Então, é um e-mail malicioso, né? É um dado vazado, uma senha fraca,
né, uma senha repetida, um dado exposto, uma senha exposta no post-it, né? Então, assim, aqui a gente tem várias informações, tem as fases de impacto aqui no lado esquerdo, certo? Que os dados que a gente acessa não são apenas números, nem documentos ou contrato, ela representa números, contratos, clientes, né? A reputação da empresa pode estar em risco se alguma dessas informações for vazada ou for modificada, né? Cada clique, cada senha que a gente tem acesso é uma porta de entrada ou de proteção, você que decide se será a brecha ou a barreira, né? Que são frases de impacto que eu coloquei aqui, só para mostrar a importância desse dado que a gente tem, certo? Informações de que um vazamento de dados ele pode ocasionar um custo de milhões, né? E pode ser até irreversível para uma empresa, se a depender da criticidade daquele dado que for vazado, né? Então, assim, isso aqui é para, de fato, conscientizar vocês da importância desse dado, certo? Da importância dessa informação, né? Cada colaborador é responsável direto pela proteção das informações que acessa e manuseia, né? Imagine só que você tem um cofre na sua casa ali, e aquele cofre vai ter uma senha, vai estar guardado, vai estar escondido, né? Vai estar protegido. Aí você está tranquilo porque você sabe que aquele cofre tem uma proteção, está bem guardado, está bem escondido. Por que a gente não tem esse cuidado todo com o dado que a gente tem aqui, com a senha que a gente tem, né? Eu já cansei de ver em vários locais que eu já fui, né? Colaborador colocando a senha no post-it, grudando, né? Deixar a máquina desbloqueada, né? Aí às vezes essa informação ela não passa pela cabeça que ela pode ser um dado impossível de um vazamento. Por exemplo, tirar uma foto internamente, né, uma selfie, alguma coisa, e mostrar algum dado, informação sigilosa, né, uma senha dessa que está marcada, e alguém pode usar esse dado para prejudicar a empresa. Né? E isso eu falo, a gente está falando aqui em nome da ICNUS, da proteção dos dados em nome da ICNUS, mas isso também serve para o pessoal de vocês, né, a vida pessoal, a importância da proteção desse dado. Andresa, novamente. Assim, ó, a gente acha que às vezes isso pode ser uma coisa distante, mas a gente pegou um cliente essa semana que ele estava muito, acho que não lembro exatamente quem foi o cliente, mas ele estava muito na reunião resistente, porque ele já teve uma invasão no banco de dados dele lá, e quem fez isso, pediu um resgate dos dados dele. Né, foi um negócio assim bem, tipo assim, é algo que é bem real, né? Assim, às vezes parece um negocinho só do filme cibernético, mas quando ele falou, eu fiquei vale, aí vamos dizendo que foi pedido até resgate dos dados dele. Foi o São Geraldo aí, um cliente meu aqui. Inclusive, um dos processos ficou muito lento devido de integração, porque ele resistiu muito, assim, com relação a Maurício, não vou deixar qualquer pessoa acessar aqui e tal, né? Eu tive que fazer todo o intermédio com a própria Automatiza, aí que a gente meio que ganhou a confiança deles e conseguimos acessar e configurar. Mas foi um cliente São Geraldo aí, para quem... Pronto, como eu estava mencionando aqui, né, na tela anterior aqui, sobre o ransomware. É exatamente o que acontece, né, o que aconteceu foi um acidente público aí que ficou na história, que foi o WannaCry, que foi um ransomware que infectou milhares de empresas do mundo todo, né, e ocasionou prejuízos milionários. Teve muita empresa que quebrou e não conseguiu se reestruturar porque o dado foi vazado e eles pediam milhões em Bitcoin, né, que é uma moeda que não é rastreável lá. Geralmente eles pedem algum tipo de criptomoeda, pagamento para descriptografar aquelas informações, né, e muita empresa não teve condição de pagar aquilo e acabou quebrando de fato, né. Então, assim, a importância desse dado, dessa proteção. O Henrique, acho que levantou a mão também. Fala, Henrique. É só para o pessoal parar de manter a senha do cartão colada no cartão, viu? E aí daí já começa o vazamento de dados aí. Eu sei que vocês fazem, né? Quem é que não usa uma senha igual para mais de um sistema, ou que usa um telefone, né, com o número de celular como senha, né? Então, pessoal, é importante isso aí, ativar 2 fatores para tudo, usar senhas diferentes, certo? Não, como eu tô falando, não só internamente, mas tá tudo na vida, certo? Maurício? Pronto, pessoal, uma coisa que eu estou fazendo bastante também nas reuniões, aqui no ato em que a gente vai, por exemplo, durante a ativação de algum cliente, existe um momento em que ele vai colocar o cartão de crédito dele, né? E ele coloca todas as informações pessoais, né? Nesse momento, eu particularmente, eu paro de compartilhar e aviso para que fique registrado. Estou deixando de compartilhar a tela, né? Para que você tenha a segurança de colocar seus dados aí, porque assim,
eu tô compartilhando a tela, o cara tá colocando ali os dados dele, tá colocando ali o código externo do cartão, né? E aí tem todo esse ambiente interno aqui que as reuniões ficam gravadas, né? Então, assim, por segurança da gente, né, e até porque a reunião ela fica sendo gerada da transcrição, eu paro de fazer esse compartilhamento aí, né? Então, nesse momento, depois que ele volta, eu posso compartilhar novamente, ele pode, Maurício, vamos lá. Aí eu vou e volto a compartilhar a tela. Mas assim, fica a dica para vocês aí. Eu particularmente gosto de fazer isso, até porque é uma relação muito sensível. É um cartão de crédito que o cara tá colocando ali, eu paro de compartilhar a tela, entendeu? Isso é muito importante e, inclusive, deve ser adotado como um procedimento padrão para todo mundo que for realizar esse tipo de procedimento, certo? Porque isso abre brecha para que o cliente possa, ele pode ser uma coincidência, né? Ele pode ter feito essa ativação aí, colocar a senha dele do cartão aí na meta. No outro dia, no mesmo dia, uma semana depois, pode surgir uma compra lá no cartão de crédito dele. Aí dizer, alguma coisa lá naquele dia, compartilhar a tela e tal. E aí ele pode estar associando isso e ele pode estar querendo, de alguma forma, responsabilizar e culpar a Equinox por conta desse incidente que não vai ter relação nenhuma com a gente, mas como a gente deu aquela brecha para que isso acontecesse, né, ele pode tentar culpar de alguma forma. Beleza? Alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso? Gabriel. Teu microfone tá desligado. Estão ouvindo agora? Sim. Até o momento dele passar os dados para a gente, tá tudo tranquilo, né, Júnior? Agora, a partir do momento que acontecer alguma coisa, ele vai dizer, não, passei aí para a Iqunos, vocês têm que ver o que foi que aconteceu, né? Teve um caso de um cliente que eu estava fazendo a questão do domínio, e aí ela, sem querer, foi jogando lá dentro do atendimento, do WhatsApp, mandando as informações do acesso dela dentro do domínio. Aí eu disse assim, olha, a gente não pode ter acesso a essas informações, a gente não pode entrar com o seu login, com o seu acesso, isso tem que ser feito pelo próprio responsável do domínio e tal. Só que são orientações que a gente tem que passar previamente para o cliente não cometer esse erro, né? Que uma vez que ele compartilhou, a gente é responsável por aquilo ali. A gente até costuma falar aqui, no suporte lá, os meninos costumam instruir, né? De não passar nenhum tipo de dado, senha, né, do sistema, por mais que seja para fazer um tipo de suporte, a gente não, você pode compartilhar a sua tela e a gente vai acompanhando, né? E quando acontece um caso como esse, né, de cliente mandar a senha, o usuário, senha e tudo, a gente até diz assim, não, eu tô apagando aqui esse dado, né, por mais que a gente saiba que no bot vendas a gente não consegue apagar ali, a gente está apagando aqui esse dado porque a gente não pode ter acesso de forma nenhuma a esse tipo de informação. Né? Isso a gente precisa que seja feito por vocês, pela equipe de vocês, né? O que a gente pode fazer é entrar na tela de vocês aí e compartilhar, né, e dar ajuda com o passo a passo de como seguir, mas a gente não pode ter acesso a essa informação, nem fazer por conta própria, né? Então, é sempre importante frisar isso aí. Quem foi que levantou a mão mais? Alguém mais? Não, né? Então vamos passar aqui adiante. E como a Andresa falou aí, né? O Henrique botou uma observação aqui, Júnior, no chat, ó. Já mandaram, foi a foto do cartão. Como acontecer, né? Já viu também aí, tá sendo tanto bot vendas como do Voice aí, para o pessoal compartilhando dado que não é pertinente da gente ter acesso. Né? Até dado de conta, de financeiro, né, que mostra lá os dados de CIP, de registro do cliente, né, ele mostra lá quanto é que trafegou em cada um, qual foi o valor de cada um. Então, essa informação a gente quer passar longe. Né? Quanto menos dados a gente tiver, melhor para a gente. Certo? Dado sensível, principalmente. E como tem mostrando aí também, né, informações simples, como o nome completo, CPF, e-mail, já pode ser explorado em golpes. Né? Então, a Andresa falou aí de banco de dados, né? É uma palavra assim que a gente passa longe também, a gente quer passar longe. O cliente mencionou o banco de dados, a gente já fica cabreiro ali com aquela situação. Né? Então, assim, como eu falei para os meninos aí, é interessante que vocês tenham a noção, tenham a ideia de que aquele dado é importante, qualquer tipo de dado é importante, e que vocês nem questionem ou cheguem a ter dúvida, a meta é essa, que vocês nem questionem ou cheguem a ter dúvida de que aquilo ali pode ser repassado ou não.
né? Tipo, de chegar para mim, chegar para o Rodolfo, ei, Rodolfo, o cliente está pedindo para passar tal coisa aqui, daí, que nos aqui, tal dado. A gente precisa de chegar no momento de conscientização em que vocês nem tenham esse questionamento. Nem cheguem para a gente. Cliente pediu tal coisa, não, a gente não vai passar isso, pronto, porque é medida de segurança, né? A gente não pode repassar esse tipo de dado, né? E nem chegue a passar para o time de segurança o questionamento do compartilhamento daquele dado. Vamos passando aqui adiante. Aqui a gente tem boas práticas, né, para se proteger, para evitar um vazamento de dado, certo? Acho que é bem óbvio que tem escrito aqui, mas a gente vai dar uma discriminada, porque é importante, muito importante, né? O ponto 1, cuidado com as senhas, né? Utilize senhas fortes, no mínimo 8 caracteres, padrão de senha forte, né? Letra, número, símbolo, não reutilizar senha, como eu falei, em mais de um sistema, né? Não usar senha fraca lá, como eu falei, um número de telefone, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Hoje a maioria dos sistemas já evitam isso, né? Já não permite que você crie uma senha fraca, né? Mas é interessante sempre atentar, ativar 2 fatores, né? Trocar as senhas periodicamente. O ponto 2, proteger o computador, né? Bloquear a estação de trabalho, se ausentar, né? Manter sempre atualizado, não conectar um drive, qualquer coisa externa da gente aqui, certo? Para evitar um tipo de vazamento também. Andresa. Só sobre essa questão das senhas, é que a gente já faz um padrão, né? Que é desse jeito, bote 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, bote arroba 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente entrega esse padrão para o cliente. Mas é muito importante a gente ressaltar que quando ele receber, eles alterarem, né? Cada atendente alterar a sua senha, né? Isso é muito importante a gente, quando for fazer a entrega dessas informações, explicar a importância disso. E principalmente também a questão dos 2 fatores, né? Que também daqui a pouquinho vai ser algo que vai ser, já está no bot vendas, né? Essa parte do atendente ativar os 2 fatores, né? E daqui a pouco vai ser algo que vai ser, acho que, obrigatório, talvez. Isso. A pretensão é que isso futuramente vire obrigatório, né? E o correto também é que essa senha padrão que é repassada seja solicitado a partir do primeiro acesso a troca da senha, obrigatoriamente. Se isso não está sendo feito dessa forma, a gente tem que passar para o dev para ajustar. Mas o correto é que ao se logar com a senha repassada inicialmente, no primeiro acesso do atendente, solicite a mudança da senha, tá? Para não ficar com a senha padrão. A gente estava com Ei, Júnior, desculpa, tá? Ele até notifica o sistema, mas ele dá a opção de trocar depois. E nessa de trocar depois, o cliente se acostuma. Já peguei alguns clientes, inclusive até pós-ativação, que ele clica lá em trocar depois, então assim, é importante até a gente notar essa questão aí, porque obrigue o cliente a trocar a senha, entendeu? E o trocar Sim. depois tá muito fácil ali, né? Alterar a senha e trocar depois. Ele clica em trocar depois e vai-se embora, entendeu? E aí fica automático para ele. Muito importante que seja trocado no primeiro acesso. Então, vou até conversar com o Rodolfo e a Ingrid para a gente implementar isso, essa obrigatoriedade, né? E futuramente também implementar a periodicidade aí, como eu falei no último ponto, né? Então, assim, se um atendente está usando aquela senha ali por mais de, sei lá, 3 meses, né, 6 meses, obrigar que ele troque aquela senha depois daquele período, né? Então, assim, a senha vai expirar. O Windows tem um negócio parecido com isso, né? Que depois de um tempo ele vai dizer, a senha vai expirar em tantos dias. Depois disso, o cara tem que trocar obrigatoriamente, entendeu? Gabriel. A gente poderia fazer, eu não sei se é possível, Júnior, por exemplo, o Google, quase toda semana ele pede para mim fazer o registro novamente do meu acesso, né, para saber se realmente é o mesmo que estou acessando, o meu e-mail, todo o meu acesso aqui por dentro do Google, né, e aí eu tenho que entrar com a senha, todo acesso novamente. E aí, enquanto eu não logar novamente, eu não tenho acesso a nada, nem a agenda. Mas o botvendas também é para funcionar desse formato, ele não é para ficar logado, não. Ele tem a sessão de expiração, né? Ele expira a sessão depois de um tempo deslogado. Se eu não me engano, é 30 minutos. Ou é 1 hora que dura o token de Ele expira, login. só que aí a percepção do Gabriel é porque ali é o navegador, né, que te obriga a logar novamente na tua conta do Google. Aí o que acontece é que o cliente deixa a senha memorizada no navegador dele. Entendeu, Gabriel? Porque normalmente as pessoas não salvam as senhas, né? Foi isso que tu quis dizer, Gabriel?
Isso, e o Google, mesmo que você deixe salvo, ele pede para você fazer o seu registro novamente, né? É tipo assim, se identifique para saber se é você mesmo, né? Ele só pede isso nas contas corporativas. Se a pessoa acessar o Google por uma conta que não é corporativa, ele não pede, não. Isso é uma forma de dupla autenticação, né? Dois fatores ali também, que ele não vai pedir em todos os momentos, mas ele vai pedir para tu se autenticar via celular, né? Ou alguma outra plataforma, Google Authenticator, né? Para confirmar que você é você, né? E vem a notificação de fato. Né? A ideia também é que a gente coloque pelo menos esses dois fatores aí pelo menos no perfil de gerente, né? Em breve, obrigatoriamente, né, para depois a gente implementar essa parte do atendente, né, porque a gente entende que o dado do gerente ele é um dado mais sensível ainda, né, não que o atendente não seja, porque ele tem acesso a muita informação, mas o gerente ele tem muito mais acesso privilegiado ali, digamos assim, então a importância maior, o foco maior vai ser também de implementar primeiramente na tela do gerente, certo? No ponto 3, alguém mais quer falar sobre isso? Não, né? No ponto 3, suspeite de tudo, né? Evite clicar em links que pedem verificação de conta, né? Verifique o remetente antes de abrir anexos, né? Em caso de dúvida, entre em contato com o setor de segurança da informação. Né? Quem é que nunca recebeu um e-mail ali que é suspeito? Né? Todo mundo já deve ter recebido. Né? Algo bom demais para ser verdade. Né? E às vezes uma simples informação que parece bem simples ali, bem irrelevante, acaba sendo usado para esse tipo de ataque, né? Como eu falei, a gente vai fazer as cartilhas aqui mensalmente com tópicos diferentes acerca de segurança, e a gente vai tocar nesse assunto de os ataques que existem na área de segurança, né? A gente vai falar sobre o phishing, sobre spam, enfim, sobre tudo. Mas uma simples informação, como eu estava falando, uma simples informação, ela pode ser usada num ataque como esse. Né? Vamos imaginar, hipoteticamente, que vocês aí, a gente usa o Caju lá na empresa, está falando com um amigo e tal, e alguém escutou a informação. Uma informação bem simples, a gente usa o Caju, certo? E aí uma pessoa mal intencionada, um hack ali, ele vai usar essa informação, e quer usar essa informação de alguma forma para atacar a empresa, né? Um colaborador. Então, se ele tem acesso a um e-mail de um colaborador, e ele sabe que a gente usa um Caju, por exemplo, ele pode mandar um e-mail, como se passando pela diretoria, pela Raquel e a Lídia, o pessoal do administrativo. Clique aqui para ganhar um bônus do Caju e tal, não sei o quê, informando uma mensagem mais bem elaborada, né? Obviamente. E aí o cara que se não se atentar, ele vai clicar ali, né? E aí aquela máquina vai ser infectada e vai infectar toda a rede, né? Com informação que foi bem simples de se obter, né? A famosa engenharia social. Acho que a Karine e o Rodolfo estão falando aqui. Maurício também, a gente pode parar um momento para ver todas as mensagens do chat. O Rodolfo falou que já existe um usuário sem acessar o bot-defender mais de 180 dias, ele é desativado automaticamente. Pronto, isso já é uma medida de segurança, né, para evitar, né, várias plataformas possuem isso. O Google, por exemplo, também ele notifica lá quando tem informações no Drive, por exemplo, há mais de 2 anos, sem nenhum tipo de interação, né, um arquivo que não é aberto, um arquivo que não é modificado há mais de 2 anos, ele mostra lá, né, que esse arquivo está ali há mais de 2 anos sem nenhum tipo de interação, e que é interessante que você exclua ou revise esse arquivo, né, para evitar que uma informação antiga seja vazada ou algum tipo de coisa do tipo, né. Então, assim, é importante também essa inativação aí, né, qualquer medida de segurança que a gente vai adotando. Hoje já temos a discussão com acesso de atendente, não sei o que a Karina falou. Raquel? Assim, eu estou entendendo que tem muitas pessoas pensando na vulnerabilidade que o usuário do bot vendas, né, no caso, o vendedor do cliente da farmácia, né, ou o gerente da farmácia tem a utilizar a nossa plataforma. Mas essa reunião de hoje, ela é mais com o foco de a gente, nós, enquanto colaboradores da ICNUS, o que a gente precisa se preocupar em relação à segurança para proteger os dados dos nossos clientes e da empresa. Essas questões de, porque deveria ter um logout para o vendedor, né? Isso já tem. Quem
se preocupa com essa parte é o time de produto, né? Quem é o time de produto da Iqunos? É o Rodolfo junto com o Dev, né? Esse momento que a gente está fazendo aqui é mais para a gente alinhar com os setores suporte e implantação, inicialmente, que são os setores que lidam mais com o público externo, estratégias, né, e preocupações que a gente deve ter ao se relacionar com o mercado e o que a gente pode e não pode compartilhar de dados, entendeu? É mais nesse sentido, não é no foco de blindar a plataforma. Essa parte de blindagem da plataforma, o time de produto está cuidando disso daí. Vocês podem mandar essas sugestões também para eles. Mas essa reunião de hoje é a gente, enquanto funcionário, ao lidar com os clientes e na nossa operação diária, o que a gente tem que se preocupar, o que a gente pode e não pode fazer, entendeu? É o foco de hoje. Rodolfo? Tá mutado, Rodolfo. Valeu. Muito bem colocado, Raquel. É exatamente isso. O foco hoje da reunião é a gente olhar o nosso comportamento e se policiar para que a gente não vaze informações, principalmente sem saber, né? A gente entender a nossa vulnerabilidade, né? Então, esse é o foco da nossa reunião hoje, certo? E aproveitando esse gancho da Raquel, que foi muito bom, né? Inclusive o tópico, né, que a gente está no tópico 3, que é suspeite de tudo, eu vou aproveitar e fazer um comentário sobre isso. Suspeite de tudo mesmo, até do próprio cliente. Então, assim, ó, não é permitido ninguém daí que nos compartilhar nenhum tipo de informação técnica com o cliente. Certo? Nenhum tipo mesmo. Ah, vocês usam Linux ou Windows nos servidores? Essa informação não posso passar para o senhor. Acabou-se a conversa aí. Qual a versão do Linux? Qual a versão? Vocês usam Apache? Usa Asterisk? Não posso passar essa informação para o senhor. Ah, mas eu já vi no pacote com Asterisk. Mas eu não posso passar essa informação para o senhor. E acabou-se. Ele pode ver lá, ele pode ler, ele pode ter certeza. Mas vocês não podem passar. Eu vou dizer por quê. Ah, me passe um link da bula aí, por favor. Iqunos. Na hora que vocês compartilham, está documentado que foi a Iqunos que compartilhou aquele dado com o cliente. Então, qualquer problema que venha daquele dado, a Iqunos ela é corresponsável. Então, se o cliente quiser pegar, ele pode pegar na internet, está lá. Fique à vontade. Mas a Iqunos não vai compartilhar nada e é proibido, restritamente proibido compartilhar qualquer informação técnica. Ah, os servidores de vocês estão em que nuvem? Eu não posso passar essa informação. Se ele quiser dar um ROIS e olhar lá que está na distro, ele consegue. Capacidade técnica dele de avaliar isso. Mas a gente não vai passar o nome da nuvem. A gente não vai passar o sistema operacional. As tecnologias que a gente usa. Ah, vocês programam em quê? Essa informação não posso passar para você. E acabou. Pela LGPD, a frase é: cliente, pela LGPD, eu não posso passar essa informação. Ponto. Mude o assunto. É simples assim. E não pode mesmo, pessoal. Não é, é besteira, ele pode pesquisar na internet. Pode, mas ele vai pesquisar por conta dele. A gente não vai ajudar isso. A gente tem que garantir o que é nosso. Então, suspeite de tudo. O cliente, para que ele quer saber dessa informação? Isso não é, para a vida dele não vai servir de nada. Então, assim, se não compete isso na situação, não passe. É a mesma coisa que eu vou dizer para vocês. Se vocês vão ter acesso a um dado que não é interessante para vocês, o ideal é que não tenham. Por quê? Ah, eu vou ter acesso a um balancete de uma farmácia. Não me passe não quero não. Eu atuo assim hoje, cara. Não vou lhe não quero não. Isso não me interessa. Se um dia isso vazar, ele vai dizer, não, mas eu mandei para Iqunos e deve ter vazado de lá. Então não mande, eu não aceito. Eu não quero que isso mande. Isso não interessa a gente. Então é muito importante controlar o que a gente está vendo. E se a gente não vê, se ele não manda, não é nem que a gente vê, que ele não manda, a gente não é corresponsável daquilo. Né? Que nem, por exemplo, a gente tem contratos aqui de NDA, de segurança com vários RPs, e está dizendo lá que tudo que ele compartilha aí que nos é corresponsável. E eu coloco, só vai compartilhar dado com a gente se eu autorizar. Ah, eu vou mandar planilha de cliente. Não quero. Não passe. Passe uma coisa específica que eu quero e que a gente combinou. Para quê?
para que eu tenha certeza que esse dado não vai vazar aqui dentro. Ou ele não vai me culpar, que não vai culpar Ignis por uma coisa de terceiro. Não, se você nem tiver acesso a isso, porque você vazou a base de cliente. Eu nem recebi, como é que eu vazei? Então, isso é extremamente importante a gente frisar isso, né? Então, assim, pra vocês terem noção, tem muitas empresas, por exemplo, até o próprio Banco Itaú, essa semana passada, eles reiteraram a parte de segurança deles e proibiram até os colaboradores de sair da empresa com crachá, assim, exposto. Por quê? Porque o que estava acontecendo é um ataque de quê? Social. O cara vai almoçar com crachá e a pessoa aborda ela e fica perguntando, tu trabalha no Itaú? Legal, massa. Vai lá, vocês usam o quê? Aí começa a fazer amizade e pegar dados por conta que a pessoa interessa para ela. Então, tudo isso acontece. Então, evitem conversar em ônibus, em praças, tudo sobre os clientes. Tu tá de fato, eu trabalho na Ignis? Trabalho. Cara, massa lá. Então, evite falar de qualquer cliente. Pronto, o Rodolfo está adiantando aí, mas são os pontos que já, a gente vai ver nos próximos tópicos aí, né, esse tipo de abordagem, né, também. Então pronto, eu vou só dar a palavra então para a Thalita e eu, por enquanto, eu parei aqui no meu comentário. A Thalita. Júnior, eu queria pegar aqui o gancho da Raquel e do Rodolfo para entender qual é o nível de risco que a gente tem de, enquanto profissional, eu mesmo tenho esse hábito de conectar o meu e-mail corporativo e o meu Slack no meu celular para ver, eu tenho ali alguma mensagem importante fora do horário do trabalho, já para ver essa mensagem no outro dia, chegar aqui mais preparada para o dia. Tem algum risco relacionado a isso? E eu pergunto mesmo porque durante o meu onboard eu não lembro de nenhuma orientação relacionada a isso. Então eu acabei fazendo. No meu celular hoje eu estou conectada ao meu e-mail corporativo e o meu Slack. O Slack não, o ClickUp. A gente tem algum risco sobre isso? A orientação é que a gente não utilize, até porque no meu celular eu olho e-mails, eu olho sites que não são relacionados à empresa. A gente deve fazer essa retirada ou tudo bem a gente se conectar? Pronto, a gente também vai chegar nesse tópico aí na próxima tela. Mas, adiantando, né, medida de segurança a gente aplica para tudo, né, todo tipo de dispositivo, né, seja local, ou seja pessoal, ou seja BioD, né, que a gente chama, né, que é um dispositivo que você traz para dentro da empresa. Mas o recomendado que a gente tem é que não seja utilizado esse tipo de dispositivo internamente, né, pelo menos na rede pessoal, na rede de trabalho, para comunicações pessoais. Né? Não sei se você utiliza algum outro tipo de ferramenta no teu aparelho, mas assim, o compartilhamento de dados, a gente pede que também o dispositivo que você utiliza o teu e-mail, você também utilize 2 fatores, também tenha medida de segurança naquele dispositivo que está configurando. Não é nem o ideal que você configure o seu e-mail no seu dispositivo celular pessoal, né? Sim, usar somente no ambiente interno da empresa. Né? E se você fizer isso, habilitar também os 2 fatores lá na conta do Gmail que você usa, né, para evitar qualquer tipo de informação vazada. Beleza, Gabriel? Júnior, aproveitando aí a fala da Thalita, eu lembrei de um detalhe também. Aqui na questão da loja virtual, eu sei que tem o formato do inspecionado, que eu consigo ver a loja do cliente pelo celular, o formato do celular. Só que quando eu abro a loja dentro do celular, é diferente do inspecionado. Aí, se eu queria a sua orientação, eu posso, porque eu não tenho um celular corporativo, então eu abro dentro do meu celular a loja do cliente para me entender como é que está o material que está sendo produzido ali da loja virtual. Há algum risco eu abrir a loja dele por dentro do meu celular? Não, sim, a loja virtual é um dado que vai ser acessível, não tem uma autenticação, não tem um registro, né? Então qualquer cliente, tu está se passando por um cliente ali, né? Tu está simulando um cliente ali que vai entrar e realizar algum tipo de compra na loja do nosso cliente final, né? Então assim, a loja virtual tranquilo, porque não tem nenhum tipo de informação, você não se autentica, você não passa nenhum dado, nenhum usuário, nenhum senha, então para isso tudo bem. Mas se você precisar também, a gente tem alguns celulares ali que a gente usa para WhatsApp, né, para alguns testes, e aí também pode ser utilizado, né, inclusive a gente tem tablet, tem iPhone, tem Android, então assim, você pode estar usando esses aparelhos aí, você pode pedir para a Tainá,
né, ou para alguém de suporte aqui, para disponibilizar um aparelho desse. Eu quero testar no iOS, eu quero testar no Android, eu quero testar no tablet, que a gente tem também, que é maior, né, a tela, né, para ver a responsividade. Então, assim, se precisar disso, a gente também tem aí disponível aqui internamente, certo? E aí, só reforçando o que o Rodolfo falou também, e o Maurício comentou anteriormente, né, a parte da importância desse dado compartilhado, né, como o Maurício falou lá do cliente que compartilha o cartão de crédito dele lá para entrar na meta, e ele para essa reunião nesse momento. É importante que todo mundo tenha essa mesma atitude, né, e o que o Rodolfo falou sobre repassar informações de sistemas que a gente usa. Então, quanto menos informação repassada, melhor, certo? Falando a nível de sistema de informação sobre banco de dados, sobre qual sistema a gente usa, operacional. Então, o ataque ele pode existir de qualquer forma, mas quanto menos informação, como o Rodolfo falou, melhor, porque a gente dá menos abertura para que ele aconteça. Então, assim, se o cliente vai atacar um banco de dados do sistema da Ichnos, e ele não sabe qual é o banco de dados que a gente utiliza, ele vai ter um trabalho muito maior. A gente tem, sei lá, MySQL, Postgres, Firebird, vários bancos de dados aí. Mas se o cara já sabe qual o banco de dados que a gente tem, ele vai fazer um ataque direcionado. Então, para ele vai ser muito mais fácil obter algum tipo de informação. E às vezes o cara já sabe lá, vaza informação e vaza qual é a versão do sistema que a gente está usando. Sei lá, é o banco de dados, né, que a porta padrão é a 5432 e a versão é a 11.3. E aí o cara sabe que nessa versão 11.3 tem uma falha técnica que foi identificada, uma vulnerabilidade. Então ele já vai, eu sei, além do sistema que ele utiliza, eu sei qual versão que ele está usando. Então ele vai procurar vulnerabilidades para aquele versionamento, entendeu? Então, assim, quanto menos informação for disponibilizada, melhor ainda. O ideal, como eu falei, para que vocês não cheguem nem a ter dúvida em repassar algum tipo de dado. Esse exemplo que o Júnior deu é exatamente aquilo que o Rodolfo falou. Então por que não pode? Por causa disso aí. Esse é um dos motivos, né? A gente não pode passar as informações técnicas da tecnologia que a gente usa, não. Até porque nós vendemos tecnologia, né? Então, isso também, a gente vazar qual é o recurso que a gente usa, para que eu vou dar essa informação do mercado? O cliente quer saber disso para quê? Será que não foi um concorrente que mandou ele perguntar? A gente tem que desconfiar de tudo, entendeu? Então, a gente não pode passar nenhum tipo de informação, tá? E isso é muito importante que vocês fiquem cientes, porque vocês todos assinaram, né, um documento falando de segurança da informação, então ninguém pode alegar de dizer assim, eu passei desenganado, ou assim, por engano, eu não sabia que eu não podia passar. Isso está claro lá. Todos vocês assinaram aquela política de segurança, né, dizendo que estão cientes. Quem, por acaso, não lembra direito como é, releia a política de segurança, relembre, se tiver alguma dúvida, converse, né, procure as pessoas que são, que têm mais entendimento dessa parte de segurança, os responsáveis, como o Júnior e o Rodolfo, né, entendam em que vocês se comprometeram com aquilo ali, qual é a sua responsabilidade, porque você não vai poder alegar, né, acontecendo um problema, você não vai poder alegar de dizer assim, mas eu não sabia, coitadinho de mim, entendeu? Isso é algo muito sério. Por isso que a gente está tendo esse momento, está conversando aqui com vocês para deixar isso tudo claro. Raquel, vocês estão querendo deixar a gente comer? Não. Não é deixar ninguém comer. É todo mundo ciente da importância e da gravidade também, né? Então, a gente precisa de ter essa ciência para que as coisas ocorram tudo bem e que a pessoa depois não diga assim, mas a empresa vai me responsabilizar por uma coisa que eu fiz sem querer. Mas você estava ciente que não podia. Então, se você fez sem querer, todo mundo aqui, não temos nenhuma criança trabalhando aqui, né? Então, todo mundo precisa ter essa consciência do que está fazendo, tá bom? Então, pegando esse gancho da Raquel aí, né, falando da importância da criticidade dessa informação,
né? Como ela falou aí, a gente não é uma punição, a gente está conscientizando vocês, né? Mas a importância desse dado e do que vocês assinam lá na PSI, né? E vocês podem revisar, está disponível lá na Solids, a gente pode disponibilizar para vocês também em outros canais, caso precisem, mas lá na Solids está disponível essa PSI, né? Para vocês revisarem a qualquer momento. E como a Raquel falou, a gente está só educando vocês, certo? Mas não querendo castigar, mas também a gente sabe que, tanto pela CLT como pela LGPD, o colaborador ele pode ser sim responsabilizado se ele agir de forma dolosa, certo? Quando ele vaza uma informação de forma intencional ou de forma culposa, quando ele tem uma negligência grave, né? E aí esse tipo de acontecimento ele pode impactar sim uma advertência, né? Numa punição ali, podendo chegar até a justa causa ali, a depender daquela gravidade, daquela informação que foi vazada. Então, assim, todos vocês estão cientes dos dados, da importância desses dados, todos vocês assinam essa PSI, né, se comprometendo com essa integridade dos dados, com a boa prática da segurança, né? Então, assim, esse momento é mais para a gente reforçar isso, né, para a gente educar, né, porque é uma frase que existe na área de segurança, que é educar é assegurar. Então, essa é a ideia. O Henrique está falando uma coisa aqui no chat. Tu levantou a mão, Henrique? Acabei não te dando espaço. Já falar alguma coisa? Era isso do Solids mesmo, que o documento se encontra lá. Pronto, perfeito. Vamos passando aqui que a gente está se estendendo. O ponto 4, navegue com segurança, né, usar apenas site confiável, né, se você for usar algum tipo de acesso remoto de fora da empresa para dentro, utilizar VPN, né, que é uma segurança a mais, o Rodolfo. Não, só um comentário bem rápido sobre o último ponto falado, porque é o seguinte, ó, pessoal, é porque as empresas, elas estão cobrando cada vez mais segurança da gente. Então, assim, quando a gente fez um contrato de parceria com o RP, a gente assina vários contratos de confidencialidade e segurança com eles. E eles cobram isso muito forte da gente, né? Então, assim, a gente precisa transferir, assim, conversar com vocês, né, explicar e educar, porque tá todo mundo junto. Então, e eles são muito severos em relação a isso, assim, as cláusulas lá contratuais são bem pesadas em relação a isso. Então, a gente precisa, nesse momento, a empresa está crescendo, né, a gente está se conectando com grandes empresas, e a gente vai ter que se adaptar ao modelo de negócio deles lá para poder atender às exigências deles. Então, assim, para vocês terem noção, a gente dá, inclusive, as informações dos colaboradores que atuam direto na plataforma deles. Eles precisam estar cientes disso. A gente manda o nome das pessoas. Olha, quem trabalha com a plataforma de vocês é fulano, ciclano e beltrano. E a gente tem a obrigação de notificar até quando vocês entram de férias. Olha, fulano entrou de férias. Aí ele notifica lá e tal. Então, eles, ou foi desligado da empresa, fulano saiu da empresa. A gente avisa tudo. Então, essa é a nossa obrigação. Vocês terem noção do nível de obrigação que a gente tem com os RPs. Então, por isso que a gente também está trazendo isso para mostrar para vocês o quanto é importante a segurança dos dados. Pronto, Júlio. Obrigado. Vamos lá. Vou passar aqui ponto 5. Gerencia arquivos com responsabilidade. Então, assim, não enviar arquivos com dados sensíveis, como token, usuário e senha, né, informações sigilosas por canais não autorizados, como eu botei o exemplo do Discord aí, certo? Como já foi bem comum a gente identificar, hoje a gente está tratando tudo por e-mail, né, mas para reforçar isso, de evitar esse tipo de envio de dados por outros canais que a gente não homologa, certo? Armazenamento de documentos confidenciais apenas em sistemas autorizados pela empresa, tipo, não armazenar nada em HD, em pendrive, isso aí acho que fica bem claro para todo mundo, mas a gente está reforçando isso. Não salvar documentos em pendrive, HDs, pronto, beleza, o mesmo tópico. Ou nuvem pessoal, né, e com até a Thalita falou aí, a importância de não utilizar o mesmo e-mail da empresa e o e-mail pessoal no celular ali, e acabar, sei lá, confundindo essa informação, né, ou utilizar os grupos do WhatsApp. Hoje eu acho que é menos frequente o pessoal da implantação, acho que ninguém está mais usando, mas pode ter acontecido já em algum momento de vocês ali irem compartilhar um arquivo em um grupo e acabar compartilhando em outro. Mandou essa informação, já era, tá lá.
né? Então, assim, é um dado que foi exposto incorretamente, por uma falta de atenção. Hoje, com essa eliminação dos grupos aí, a gente está menos suscetível a esse tipo de erro humano, de falha humana, né? Mas algo também pode acontecer. Então, se você manda um dado que era para um cliente no grupo de outro cliente, imagina só, né? Por mais que você apague ali, se aquela pessoa já baixou aquele arquivo, ela já tem acesso àquela informação. Então, se atentar com o tipo de dado que você tem acesso e que você envia sempre, beleza? Ponto 6, cuidado com as informações confidenciais. A gente acabou já mesclando aqui as informações do 5 com 6, né? E também a gente reforça aqui o que o Rodolfo falou ali. Não discute informações sensíveis em ambientes públicos, ou por telefone fora da empresa, né? Ou no ônibus, ou em qualquer lugar que você está. Às vezes você acaba se empolgando ali. Na empresa a gente usa tal sistema, a gente usa tal coisa, legal. Né? Eu que sou um cara que gosta muito de tecnologia, eu me empolgo em falar de tecnologia, mas eu sempre tenho que me controlar em não expor um dado que é sensível. Eu não vou dizer que a gente usa o sistema tal, eu não vou dizer que a gente usa isso e aquilo, qual a tecnologia que a gente utiliza. Né? É interessante falar de tecnologia, mas a gente tem sempre que se policiar em tudo. Não é para qualquer tipo de dado, para qualquer tipo de informação. Eu sou um cara bem cri-cri, digamos assim, com informação. Né? Até entreguei para a Tainá hoje as etiquetas que a gente comprou, e aí veio com no rótulo, vem informação de telefone na entrega, né? Vem o telefone, vem o nome, acho que o CPF também. A informação que já está lá, alguém pode ter acesso a essa informação, já pode ter tido acesso a essa informação porque veio via Correios, né? Mas, assim, tente evitar qualquer tipo de informação sua em descarte, por exemplo, uma senha, um dado que você tem anotado ali no bloco de notas, no post-it, vai descartar, verifique se aquela informação não é um dado que pode ser usado de forma prejudicial, né? Então, é bom você atentar com todo tipo de informação que você vai descartar também. Imprimir somente o necessário e recolher imediatamente. Aí a gente bate na mesma tecla, né? De informação disponibilizada aí em papel, né? Então, o correto é desse tipo de descarte, se for informação sigilosa, é a gente descartar numa ferramenta própria que vai triturar aquele papel, aquela informação, e não só jogar no lixo, por exemplo, que a gente pode estar batendo na informação que o Rodolfo comentou anteriormente aí, que é a engenharia, não só a engenharia social, mas o roubo de informações que estão disponibilizadas ali no lixo, né? Isso já é uma prática muito comum também, né? A coleta de informação descartada de forma incorreta, certo? No passo 7, a gente tem o uso consciente das redes sociais, né? Nunca compartilhe as informações internas da empresa, mesmo que parecem inofensivas. O que eu comentei anteriormente também, tirar uma selfie dentro da empresa, vai estar mostrando ali, na selfie está mostrando ali o painel da gente de monitoramento, lá mostra o nome dos clientes, mostra a informação dele no dashboard desse aí, né? Mostra uma senha colada na tela no post-it que a gente repudia totalmente, mas mostra a informação sensível numa foto que vocês tiram internamente na empresa, né? Então, se atentar também para isso. Revisar as configurações de privacidade das suas contas, né? Então, como eu falei também lá, revisar essa política de senha, troca periódica, né? Não usar as mesmas senhas em vários sistemas. E no passo 8, que eu considero um dos mais importantes, comunique-se, certo? Se você viu algum tipo de vazamento de dado, suspeita de alguma coisa, tem dúvida sobre alguma coisa, comunique o mais rápido possível, né? Imagine uma garrafa d'água ali cheia, e aí tem um furo nela, ela vai furando, ela vai secando aos poucos. Imagine essa analogia com um dado, né? O dado, se ele vai vazando, ele vai pingando ali, né? Quanto mais rápido for lá e fechar, melhor ainda. Então, assim, se você suspeita, duvida de alguma coisa, de algum dado sendo vazado, de alguma informação caindo em mãos erradas, né? Acione a gente aqui do TRI, certo? Entre em contato o mais rápido possível, porque a gente vai tapar aquele buraco ali o mais rápido possível e a exposição vai ser menor, o prejuízo vai ser menor para todo mundo, entendeu? Então é muito importante a comunicação. Henrique, quer falar? Não, eu pergunto muito a Raquel, porque ela já tem muito tempo nisso. Tipo, fulano tá pedindo para criar um gerente aqui. Essa pessoa tem permissão de criar gerente, porque querendo ou não, gerente pode ter acesso a todos os dados do RP, né? Aí, quando tem uma dúvida, as pessoas pedem para criar gerente, as pessoas pedem para criar atendente, essa pessoa está perguntando. Eu me pergunto, sabe? Que eu normalmente tiro essa dúvida. Então, procurar ela, Rodolfo, Júnior,
que são quem está muito por dentro da negociação, porque às vezes tem cliente que, fulano tá lá o dono, né? O dono realmente tem o ponto, a gente não sabe quem é. Por isso, gente, por isso que a gente tem aquela mensagem, né? Que quando vocês concluem a implantação, vocês passam para o cliente dizendo quem são as pessoas que vão ter permissão a suporte, né? Para o cliente também entender a importância dessas pessoas que ele está autorizando ter acesso à plataforma dele. E isso precisa ficar formalizado por escrito. Porque se depois ele chegar e disser assim, vocês deram acesso de gerente para o Joãozinho, e não era para ter dado. Mas o senhor que mandou um e-mail, dizendo que era para a gente cadastrar ele como permissão de gerente. Está aqui o e-mail, está documentado. Então, se o cliente não documentar, vocês não podem cadastrar. Raquel, ele está desesperado, a operação dele está lá parada. Ele tem que mandar o e-mail. E depois, se ele disser que aquela tal pessoa não podia ter aquela permissão, a gente não vai ter como se proteger e dizer, mas foi o senhor que mandou. Mas foi ele que mandou, ele ligou para mim. Eu peguei e disse, tá bom, tu tem a prova? Tu tem a gravação? Tu sabe qual foi o dia? Então, tem que pedir para ele formalizar por e-mail, porque num problema, a gente vai e busca lá no e-mail e encontra essa conversa dele solicitando aquele acesso. Perfeito. Tá mutado. Importante assim também, a gente tem que ter um certo de maleabilidade também, porque às vezes tem cliente que está viajando, o dono da farmácia, e ele precisa autorizar alguma outra pessoa. Às vezes ele mandar um WhatsApp já resolve, entendeu? Ele mandar escrevendo ali no WhatsApp dele, né? Oi, tudo bem? Eu sou o dono da farmácia, fulano de tal, tarará, e autorizo o fulano de tal, se tal, e-mail, tal, autorizar como gerente. Isso também resolve. A gente também não engessar demais, isso virar um problema que a gente está tentando de resolver. Ele precisa deixar claro uma documentação clara que isso aconteceu, tá bom? Isso só resolve se ele falar no WhatsApp oficial da Iqunos, o 3034 99 99. Se ele falar em algum WhatsApp que vocês têm aí no celular de vocês, mas é com o número corporativo, não resolve. Só resolve se for dentro da plataforma que a gente atende usando o nosso bot vendas. Porque aí fica lá dentro do bot vendas da Iqunos, por aquele número 3034 99 99. Se não for assim, vocês não aceitam. Só para contar uma história para vocês, porque quando isso vai dar problema, vai ser 3 anos depois. Ele não vai reclamar isso um mês depois, não, ele vai reclamar isso 3 anos depois. Então, se a gente não tiver backup de tudo isso, né, a gente vai acabar assumindo a culpa disso. Então, por isso que é tão importante ser pelos nossos servidores, que quando o cliente reclama, ele reclama uma coisa antiga. Eu não sabia que fulano tal. Então, assim, a gente tem várias histórias que a gente pode contar sobre casos que aconteceram isso. Mas uma história muito clara que aconteceu, sobre isso que o Júnior estava falando, de que se vocês virem alguma coisa errada, voltando aqui ao assunto, né, e vocês pedirem ajuda logo, né, um cliente nosso, até um pouco recente, acho que tem uma questão de um ano, recebeu um e-mail para dar o selo azul do Instagram. Só que era um e-mail hacker. Só que ele foi lá e clicou. Você quer o selo azul do Instagram? Cara, clica aqui. O cara clicou. Digite seu usuário e senha. Ele digitou. Aí ele percebeu que foi hackeado. Só que ele fez o quê? Vou tentar contornar isso do meu jeito. Eu vou tentar resolver. Só que ao invés de ele pedir ajuda a um especialista de tecnologia de segurança, não. Ele foi tentar resolver. Então, quando ele desistiu de resolver, e era algumas horas depois, talvez por vergonha, né, de ter caído naquele golpe ali, o hacker já tinha feito uma festa, porque ele já tinha conectado, já tinha trocado o e-mail de backup, o e-mail de... Deu tempo para o cara fazer muita coisa. É a história da garrafa que o Júnior falou. Em vez dele furou a garrafa, em vez de dizer, alguém me ajuda a tampar? Não, deixa eu tampar. Só que ele não é especialista. Então ele deu tempo e acabou a água, e a gente não conseguiu mais recuperar, assim, foi bem mais difícil. Então é muito importante vocês, se perceberem uma coisa errada, já dizer assim, isso aqui, mesmo que seja uma besteira, mas é melhor avisar ali, aí me ajuda aqui, não, isso aqui é normal, é assim mesmo, tá bom, obrigado, tchau. Pronto. E só complementando isso que o Rodolfo falou, né? O cliente está precisando cadastrar um usuário, ele está viajando, a gente vai se negar de ajudar, vai botar burocracia? Não, mas a gente precisa se proteger. Então, uma coisa que vocês podem fazer que vai super ajudar o cliente é dizer assim,
Pois olha, o senhor ligou para cá, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um e-mail agora para o senhor, formalizando isso que a gente conversou, e o senhor me confirma no e-mail. Ou então, olha, eu vou mandar agora um WhatsApp aqui da plataforma da empresa para o senhor, dizendo, seu fulano da empresa tal, conforme conversamos por telefone, o senhor autoriza a inclusão da pessoa tal, com o usuário de permissão de gerente. Posso confirmar? Posso gerar essa permissão? Aí o cliente vai responder o quê? Ok. Qual é o trabalho que ele tem? Nenhum. Você fez o máximo que você podia por ele, foi super disponível e ficou documentado. Mas precisa documentar. Ajudou o cliente demais. Ele não teve nem o trabalho de fazer o e-mail. Você já formalizou tudo que vocês conversaram por telefone e o cliente confirmou. De um número que esteja cadastrado dentro do nosso bot de vendas, que você saiba que aquele contato é daquele cliente. Ou no e-mail que está cadastrado também, lá no Smart Desk, que vocês falam com ele. Perfeito. Thalita? Só um comentário bem rápido. Eu entendo que todas essas orientações que vocês estão nos passando são muito importantes, mas a gente também precisa ficar atento nos pequenos detalhes do dia a dia, na nossa rotina, e o que pode ser de risco, para além de todos esses pontos aí que você está trazendo. Aí eu vou fazer um comentário aqui sobre um hábito que a gente tem dentro do time de implantação. A gente sempre compartilha a nossa tela com o cliente para fazer testes, fazer momentos de configurações com eles, e aí no momento que a gente faz esse compartilhamento da tela, a gente utiliza um WhatsApp nosso, o WhatsApp da implantação. E quando eu vi isso, eu percebi que às vezes a gente deixa a nossa tela com muitas conversas para o cliente ver outras conversas, não dentro da tela principal, onde a gente vai fazer os testes. E quando eu conversei aqui com os meninos, eu pensei muito mais no visual, e aí eu combinei com eles, gente, vamos arquivar todas essas conversas aqui, e vamos deixar na tela só a conversa que a gente vai utilizar para trocar ali com o cliente. Mas nesse momento eu tive uma mentalidade muito mais visual, de que para o cliente ficaria ruim, ele vê muitas conversas, ele poderia até não se concentrar no que a gente estava passando para ele, e não na segurança. Mas também é um ponto de segurança, porque ele poderia ver o nome de um outro cliente, enfim. Então a gente também tem que ter um pouco mais dessa mentalidade de segurança, e ver os riscos que a gente corre no dia a dia, para a gente até compartilhar com você, para você construir ali uma espécie de treinamento, enfim, para a gente deixar essa parte de segurança da Iqunos cada vez mais robusta. Aí era só esse comentário. Com toda certeza, Thalita. Deixa eu só responder aqui rapidinho. Thalita, a sua percepção é excelente. Realmente não é para o cliente ficar vendo todas aquelas conversas, isso é ruim. Eu também percebi o mesmo problema e eu tive uma solução aqui no meu WhatsApp, porque quando eu vou usar aqui meu WhatsApp para apresentar para os clientes, aparece várias conversas, inclusive de outros RPs, então é um negócio absurdo. Então eu consegui aqui na implantação, depois vocês me pedem, eu mostro para vocês como é que a gente deixa só aquela conversa que a gente quer mostrando no WhatsApp, tá bom? Então pronto. Como a Thalita falou, e o Maurício também, comportamentos em que vocês lidam no dia a dia, né, como o Maurício falou, interromper o compartilhamento da tela na hora que ele vai cadastrar o cartão de crédito, né, para evitar isso aí. Né, eu vou me reunir com os setores aí para entender o dia a dia de vocês, né, e tentar entender os procedimentos que vocês fazem, até para localizar esses pontos de falha, mas é muito importante que vocês também tenham essa própria noção, né, a educação própria de vocês aí, de lidar com aquele dado, com aquela informação, né, de ter a ciência de que aquele é um dado sensível, né, então por isso é importante esse momento, né, de vocês mesmos conseguirem identificar que aquela informação é um dado relevante que não pode ser repassado, né, mas a ideia é assim, a gente se reunir e com setores e acompanhar o dia a dia de vocês e ver, esse aqui de fato é um ponto em que a gente precisa melhorar ou precisa assegurar mais, né. Gabriel? Raquel? Júnior, só sobre o chat aqui, ó, a Tainá perguntou se ainda pode usar o Ndesk. Sim, pode sim. Viu? O Henrique até respondeu, mas eu queria que você respondesse aí como o condutor do treinamento. Aqui o Ndesk, e ainda podemos utilizar os para integrações, Facebook, o que é uma coisa mais complexa às vezes, ou até mesmo para verificar a conexão do cliente e o comportamento do bot. Então, o Henrique responder que o Ndesk é o certo, supervisionado pelo cliente, obviamente.
Pronto, é isso mesmo. O Henrique respondeu. A gente precisa, obviamente, do Anidesk. A gente não vai abolir. Né? O que eu pretendo fazer aqui, em breve também, é um documento para o cliente. Eu vou pensar numa forma de o cliente ter uma assinatura digital ali, né, que ele concorda com aquele acesso, né, mas o acesso tem que ser supervisionado, sim, como o Henrique falou aí. Se o cara passar usuário e senha do Anidesk lá, a gente não vai acessar essa máquina, né, porque pode ser que ele culpe a gente, voltando para a mesma vertente de novo, ele culpe a gente por alguma eventualidade posterior. Né, eu passei o usuário e senha, vocês podem acessar a qualquer momento. Né, no supervisionado não é diferente, ele manda só o ID, ele aceita o momento em que aquele evento vai acontecer, depois disso acabou-se. Certo? Mas a gente vai continuar utilizando sim. A gente só pode acessar através do acesso supervisionado, tá? Esse que o Júnior colocou, que o cliente aceita e depois, quando encerra, a gente não tem mais acesso à máquina dele. Se ele passar esse outro formato de acesso, que é aquele que não tem prazo de expiração, vocês não podem utilizar, tá? Perfeito. Acho que o Gabriel queria falar uma coisa também, Gabriel? Não é? Não, era só. Era mais uma sugestão, talvez. Tipo assim, tem algumas informações que elas vão ficar centralizadas por dentro do bot vendas, né? Das conversas. Só que se for uma coisa que se acontecer daqui a, sei lá, 2 anos, vai ser, penso eu, né? Que vai ser uma coisa muito complexa para se achar essa informação. Aí, minha sugestão era dentro do Smart, na loja do cliente, no cadastro dele, se eu tenho as informações de cadastro dele, se tiver alguma informação que foi conversada ali dentro do bot vendas, e é uma informação que é considerada muito sigilosa, foi uma alteração que ele pediu, foi alguma coisa que aconteceu ali, que a pessoa que está recebendo aquela mensagem percebeu que é algo muito arriscado, pega essa informação, ou printa, ou faz alguma coisa, e joga lá dentro do Smart Desk, na máquina do cliente, essa informação, que aí a gente pode, através desse acesso, eu consigo ver, por exemplo, daqui a 2 anos, aconteceu isso nessa loja. Só que eu sei que lá dentro da configuração da loja dele foi colocada essa informação que foi solicitado por tal cliente, entendeu? É como se eu centralizasse coisas sigilosas dentro da máquina do cliente, entendeu? E não só dentro do bot vendas. Entendi. Mas acho que o Smart Desk talvez não seria o melhor canal para a gente fazer isso. Né? O ideal que a gente espera é que o cliente entre em contato formalizando a solicitação dele via e-mail, né? Que a gente é o canal que a gente tem homologado, né? Onde a gente tem mais fácil acesso e controle. Né? O cliente, no cenário que o Rodolfo se propôs a fazer, certo? A gente também não vai se negar a ajudar o cliente. Ele está viajando, ele está sem acesso ali ao e-mail, ele está só com o WhatsApp ali que é mais rápido, é mais prático, e ele vai solicitar por lá. A gente vai atender? Vai, beleza. Essa informação, o correto, o que eu proponho que seja feito, beleza, cliente, eu vou fazer para ti, porque eu sei que você é o proprietário, eu sei que você tem essa liberdade para solicitar esse tipo de acesso, mas eu vou estar te mandando, me manda o teu e-mail aí, que eu vou estar te mandando um e-mail para a gente formalizar essa sua solicitação. Então, você vai atender aquela demanda e a gente vai enviar esse e-mail para o cara. Ó, conforme nossa conversa via WhatsApp, você solicitou a liberação de um cadastro para o atendente tal, tal, tal. Manda essa informação via e-mail para o cliente, que eu acho que fica muito mais assertivo ali, a gente documenta tudo em um único canal. Beleza? Show. Vamos encerrando aqui, certo? Aqui é só refrisando o que a gente viu ao longo dos tópicos, né? Que a segurança da informação não é apenas segurança de sistema, como eu falei, ela depende principalmente das pessoas, né? As pessoas conscientes e educadas com a ciência do dado da informação que ela tem privilegiada, certo? E cada colaborador tem um papel essencial, né, a usar os sistemas internos, né, os equipamentos da ICNUS, os ativos, né? Então, eu tenho alguns pontos aí, né? Pense antes de clicar, verifique antes de compartilhar e proteja antes de confiar. Né? Então, são algumas fases também de impacto aí, né, para que todos fiquem atentos também. E é isso, pessoal. Aqui a gente tem os canais vocês podem estar me comunicando aí, Rodolfo também, segue, certo? O e-mail que, se vocês precisarem entrar em contato aí, mandar alguma evidência, algum tipo de dado, algum tipo de suspeita, né? Vocês podem chegar para a gente aqui, podem mandar por esses canais, né? Compartilhar a informação, isso aqui, eu tenho essa dúvida, eu vi essa informação aqui, tira um print,
é uma falha, não é, como é que eu devo agir, né? Pode estar acionando por esses canais aí, certo? A gente vai estar disponibilizando essa cartilha também por e-mail para todos vocês, para o restante da empresa. E eu vou ver com a Raquel também para a gente disponibilizar lá no Solids, lá junto com a PSI, certo? A PRI e os outros documentos que a gente já tem disponibilizados na Solids também. E a ideia é que a gente, como eu falei, para a gente fazer esse momento todos os meses, a gente acabou se expandindo um pouco aqui o tempo, né? Que todo mundo com histórias e dúvidas, né? Mas eu vou tentar fazer bem mais focado para cada tipo de informação, né? Um mês só sobre um ataque cibernético, como eu falei, um mês só para boas práticas, enfim, para a gente não ter se expandir tanto assim. Obviamente a gente vai ter muitas dúvidas, vocês colocaram no chat aí, mas qualquer tipo de dúvida que vocês tenham fora desse momento aqui, vocês podem chegar para mim para conversar, para perguntar, certo? E é isso, pessoal. Alguém mais quer falar alguma coisa? Andresa, levanta a mão. Só para dizer que hoje à tarde a gente vai ter um outro momento, né, de uma outra situação, e aí foi aberto um canal que todo mundo deve ter recebido acesso lá na nossa plataforma EAD. Né, tá todo mundo ciente que hoje, após o nosso lanche, a gente vai ter um momento que é o encontro de conhecimento, né, que é também uma outra etapa de atividade. E aí, de repente, essa gravação a gente podia subir lá na plataforma, pode ser, Raquel? Pode sim também. Essa daqui já fica lá, que aí depois quem quiser revisar, assistir de novo, né? A gente vai disponibilizar o PDF e se vocês quiserem a gravação também, a gente sobe lá na plataforma EAD para ficar lá nessa base de conhecimento que a gente vai criar só para os colaboradores, né? Para a gente reforçar essa parte de treinamento, de usabilidade, visando aí o melhor atendimento dos clientes. Tá bom? Beleza, pessoal, obrigado pela participação de todos aí, né? A gente espera ver todos em breve de novo aí para a gente abordar mais o assunto de segurança, beleza? Valeu, Júnior, muito obrigada, viu? E parabéns aí, o primeiro treinamento aí da nova área, né, que foi instituída aí de segurança para você. É uma missão muito, muito importante. E parabéns aí pela condução. Obrigada. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, Valeu, pessoal. tchau, tchau. Bom dia. Tchau.